Bom, pessoal, dando o fim aí a essa nossa série de vídeos, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns aspectos das boinas aí e fazer uma conclusão final sobre esse procedimento que a gente fez aí na porta do cadete ali no tom branco, tá? Em paralelo eu vou mostrar aqui para vocês, aqui tem um suporte que eu mesmo fiz para a rota orbital, um suporte improvisado que eu tenho aqui em casa. Eu uso essa banquetinha aqui para mim deixar os produtos mais ou menos organizados da maneira que eu vou utilizar. E aqui tem o refletor aí, que eu considero ser um equipamento mínimo necessário para a gente fazer alguma coisa a título de hobby aí em casa, tá? A questão da ergonomia também, de empunhadura da máquina, eu acho que isso é importante falar um pouco na conclusão dos vídeos aí. Tente utilizar a máquina da melhor maneira possível, evite ficar muito curvado ou trabalhar com o seu braço muito alto, porque isso incomoda, tá? Principalmente com a rota orbital, ela não tem peso, mas ela trepida muito e eventualmente você tem que fazer um pouco mais de força aí para você estar conseguindo fazer o polimento da maneira correta quando você está executando o serviço, tá? Já lavei as boinas, estou com as boinas limpas aqui. O que eu tenho para alertar vocês um pouco, tá? Esse prato aqui ele é um pouco menor, tá, do que o tamanho da boina em si. Então o que acontece? Quando a gente encaixa ele aqui, é natural que fique uma borda, tá? E eventualmente com a pressão nessa área da borda aqui, a gente pode ter alguns problemas com descolamento de velcro nessa área. Então é uma coisa que eu alerto vocês que pode acontecer, que é uma coisa que vocês devem tomar cuidado, tá certo? Eu já terminei todo o serviço na porta. Eu fiz a aplicação de uma cera protetiva Paste Wax da ANS Wax, tá? Não fiz nenhuma proteção extra, fiz a proteção básica, que é a aplicação da cera, tá? O que eu tenho para falar sobre os compostos, tá? O Extra Forte, ele é o composto que mais causa pó, tá? E vocês viram durante os vídeos aí que o pó, ele não é uma coisa que chega a ser excessiva a ponto de atrapalhar a gente no momento que a gente está polindo, tá? Ele é um composto fácil de você trabalhar, fácil de você remover. Você tem um tempo bem grande de polimento, foi notório isso na série de vídeos aí. Você consegue trabalhar com ele de uma maneira bem segura na superfície, e obviamente com a rota orbital isso facilita porque ele não seca fácil, e facilita também na rotativa porque ele trabalha um pouco mais, você consegue ter um pouco mais de tempo para trabalhar com ele na superfície, tá? O Ninja 3 em 1, tá? Um composto bem... Embora eu não tenha utilizado ele muito nessa série aí, ele é um composto que é utilizado nas 3 etapas de polimento. Ele não surte muito efeito com a rota orbital, porque ele é um pouco mais fino que o Extra Forte. Então com a rota orbital seria interessante você utilizar ele também com a boina agressiva, coisa que eu não fiz, tá? Porém, se você fosse utilizar o Ninja para iniciar o polimento, você poderia estar lançando mão da tua boina mais agressiva aí já no início do spot test, tá? E o X-Fine, que eu aconselho utilizar somente com a boina preta na politriz rotativa, eu consigo trabalhar ele muito bem com outras boinas na politriz rota orbital, tá? Como eu já mencionei um pouquinho nos vídeos aí, eu trabalhei ele com a boina laranja, tá? Eu não fiz nem o uso da boina verde, que eu até me confundi nos vídeos aí. Não fiz nem uso dessa boina porque não foi necessário, tá? Eu consegui o acabamento final da peça sem utilizar a boina preta, que seria a boina de lustro, e a boina verde, que seria a boina de refino, tá? Nesse set que eu apresentei para vocês na série de vídeos aí. Então é uma coisa que você tem que ter em mente. Eventualmente você tem o acabamento final já numa etapa anterior, ou você precisa lançar mão de uma etapa posterior para fazer o acabamento final da peça, tá? Qual que é a jogada das 3 etapas numa peça qualquer no polimento standard? É você ter o corte, o refino e o lustro, tá? Ter um pouco mais de gama aí no trabalho com o polimento, ter um polimento um pouco mais longo, que você elimine os defeitos aí de uma maneira um pouco mais padrão, tá? Mais default, sem você ter que ficar parando, mexendo no setup, adequando o produto, esse tipo de coisa, tá? Nessa série de vídeos você viu que é possível você fazer numa peça branca ou num carro branco, fazer corte, refino e lustro, que seria aí
não corte, refina e lustre, mas fazer um polimento com a etapa final aí, com o acabamento final aí muito bom, somente com essas duas boinas, tá? Com o polidor extra forte e o X-Fine, e eventualmente com o Ninja, tá? Você poderia estar substituindo o X-Fine pelo Ninja na etapa final, sem problemas, tá? No que isso ia implicar? É evidente que no mecanismo de uso do produto ele ia formar um pouquinho mais de pó, tá? Porque o X-Fine é o que menos forma pó, então ele te dá o acabamento final sem sujar a peça. É factível de você estar lançando mão dele, removendo todo o mascaramento que você tem no carro, porque você não vai criar pó e você também não vai correr o risco de pelar as quinas, tá certo? E com o Ninja, nessa etapa, você ia ter um pouquinho mais de poder de corte, eventualmente ia ter um pouquinho mais de pó, tá? E você ia ter um pouquinho mais de trabalho depois para remover ele, remover esse pó das quinas aí, ou enfim, de todas as áreas que você tirou o mascaramento e ele acabou sujando, tá? Bom pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado da série de vídeos aí. Antes de finalizar, eu vou dar a minha opinião sobre as boinas CCS da Lake Country. Gostei muito de trabalhar com elas, boinas muito seguras, tá? Com um acabamento muito bacana aí. Eu já tenho trabalhado bastante com as flat da Lake Country. Tive a oportunidade de montar esse set para a Rota Orbital aí numa parceria com o pessoal da Miromi. Gostei bastante do resultado, gostei bastante do poder de corte dessa boina aqui, do acabamento que ela proporciona na Rota Orbital, tá? Por ser uma boina agressiva. Ela é fundamental no teu set com a politriz Rota Orbital aí. Não aqueceu muito na chapa, tá? Vocês, dá pra notar no vídeo aí que eu fiz, sempre coloquei a boina em contato com a minha pele pra mim ver se ela tava aquecendo demais. É interessante que você cuide disso também, veja se a cabeça da máquina da Rota Orbital ela não tá aquecendo demais também, demasia. Se estiver acontecendo isso, faça como eu falei, pare, espere esfriar um pouco, ou eventualmente passe para uma próxima etapa em outra área. Porém, se a máquina estiver quente, eu aconselho vocês a pararem um pouco, deixarem a máquina esfriar, para vocês não terem o problema do despacamento do velcro e do esfarelar das boinas também, beleza? Esses furinhos aqui, eles ajudam bastante, prolongam legal aí a vida útil do produto no momento que a gente está fazendo o polimento, tá? Eu falo isso com base no meu comparativo que eu tenho com as boinas flat, que são aquelas planas, que eu tenho utilizado também em conjunto com a politriz Rota Orbital, porém num tamanho diferente, tá? Julgo eu que esse daqui é o menor tamanho que a gente deve estar utilizando com a Rota Orbital. Evidente, tem algumas regiões que a gente tem que trabalhar com boinas menores, mas esse seria o menor. O ideal seria 5 polegadas, tá? E dificilmente o 6. Essa é a minha dica para vocês aí. Bom, vocês viram o que eu utilizei nos vídeos, o que dá pra gente ter num setup para carro branco aí, o que não precisa eventualmente. Eu utilizaria a boina preta para aplicação de cera excelente, tá? Eu não fiz aplicação de cera com a máquina, porque é uma cera em pasta. E também não fiz aplicação do selante, porque não julguei útil nessa série de vídeos aí, beleza? Se for aplicar um selante, um PLC da Lincoln aí, vamos pegar esse como exemplo, tá? Com a máquina Rota Orbital, tenha em mente que ela tem que aquecer também a boina e a peça que a gente está trabalhando, tá? Porque senão o selante não tem a sua fixação adequada. Então você vai ter que sentir ela morna no tato aí também, quando você estiver trabalhando com a aplicação do selante e a máquina Rota Orbital, tá? Ela aquece numa proporção menor a boina e a superfície do que uma politriz rotativa, exatamente pelo fato do movimento ser o movimento da órbita e não da rotação, beleza? Bom pessoal, é isso aí. Se tiverem dúvidas, comentem aí nos vídeos, tá? Eu tô sempre aberto a sugestões também. Vou estar trabalhando em novas séries de vídeos para polimento aí utilizando a máquina rotativa, tá? E é isso aí, pessoal. Se inscrevam no nosso canal, deem o gostei aí, mandem sugestões, críticas, e obrigado e até a próxima.